Olá pessoal, tudo bem? Arthur falando. Pessoal, agora eu vou fazer a terceira aula, tá bom? Que eu vou falar sobre operadores no Java, certo? Bom, vamos lá. Então eu vou criar uma nova classe, tá? Como eu havia dito, né? Eu vou manter o mesmo projetinho, né? Para ficar melhor. E eu vou criar uma classe chamada operadores, tá? Vou marcar aquele public static void main para a gente executar, né? Para essa classe que ela seja executável. Certo? E já está aqui o nosso programinha prontinho para fazer os testes, tá bom? Então, existem diversos operadores em Java, tá? Eu vou mostrar primeiro algumas operações básicas, né? Mas com operadores aritméticos, então eu vou declarar um inteiro, tá? Num A, que é um inteiro, né? Vou colocar um valor aqui já, atribuir algum valor, colocar essa variável num B, tá bom? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre operadores de atribuição, né? O igual é um operador de atribuição. Só que tem outros também interessantes, que tem mais alguns detalhes, então eu vou deixar isso aí separado para uma outra aula, tá bom? Então, pessoal, soma o básico mesmo de todos, né? Que é só para consulta, né? Caso vocês precisem, mas enfim, no mais é a mesma coisa, né? Então, não muda muito para as outras linguagens de programação e nem também lógica de programação que vocês estudaram, né? Então vocês já devem ter uma base aqui, imagino. Tá, então o que que eu fiz? Eu criei uma variável total, essa variável total eu vou colocar a soma de A mais B, certo? E deixa eu só colocar meu celular no mudo, senão fica toda hora aqui tocando, tá? Vou dar um sysout para a gente mostrar o nosso total. E vou salvar, Ctrl F11, Ctrl F11, e vou executar, vai dar o resultado aqui, vai dar 7, tá? 5 mais 2, 7, né? Então, basicamente isso. Tá bom? Então, vai ter o outro, que é o de subtração. Subtração, eu vou utilizar a mesma variável total, né? Vou colocar aqui num A menos num B, certo? A menos um B, vou colocar um sysout para mostrar o nosso total, vou Ctrl S salvar, Ctrl F11, executo e dá o valor 3, tá bom? É mais padrão mesmo, pessoal, só para passar para vocês, nossa, 3 M's aqui, né? Só para a gente deixar passar em branco, né? Acho que é interessante que a gente sempre ter todos esses detalhes, né? Eu sei que ninguém vai se embaralhar com esse tipo de operação tão fácil assim, né? Mas eu acho que é interessante que mostre, tá? Pra gente contemplar mesmo a linguagem, tá? Ctrl S, salvar, então multiplicação, né? 12 vezes 5, 10, tá? Esse é o valor. O próximo que eu vou colocar vai ser divisão. Divisão, que a gente vai usar a nossa variável total, num A, dividido por num B, e aqui eu vou colocar um sysout total, né? Vou dar Ctrl S salvar, Ctrl F11 executo, tá bom? Então fica aqui 5 dividido por 2 dá 2, né? Só que não é isso, né? Como a gente está trabalhando aqui com um número inteiro, né? O que que aconteceu? Ele pegou o 5 e dividiu por 2 e ele deu só 2, né? Porque a gente está trabalhando com inteiro, tá? Então esse é um detalhe aí para quando você for trabalhar com divisão, você imaginar que um número inteiro, quando ele é dividido, ele sobra alguma coisa, né? Então por isso que a gente precisa trabalhar com o quê? A gente precisa trabalhar com double, tá? Então, vou colocar um double num C, tá? Aqui eu vou mostrar outro jeito legal de vocês declararem variáveis, tá? Vocês podem fazer isso. Eu quero declarar as 3 variáveis juntas, né? Na mesma linha, porque elas são todas iguais, né? Então eu quero fazer essa declaração junto aqui, tá bom? Deixa eu ver o que que dá. Não dê aqui, ó. Bom, então declarei as 3 na mesma linha, porque elas são do mesmo tipo, né? Então a gente pode fazer esse tipo de declaração também, tá bom? Então vai ficar aqui num C igual a 5,
num D, num D vai ser igual, qual que era o outro? Era 2, né? Era 2, certo? E aí agora eu vou colocar a variável total double, vai receber um C dividido por um D. Tá bom? E aí agora o que vai acontecer aqui? Vou dar um sysout total double, Ctrl S, Ctrl F11 e vai dar 2.5, porque é o número certo, né? Então, como a gente trabalha com o número real aqui e faz a divisão, então agora ele dá certinho. 5 dividido por 2 dá 2.5. Tá bom, pessoal? Então, reparem nesse tipo de situação, tá? Bom, vamos lá. Tem um negócio que chama mod, tá? Que é o resto da divisão, tá bom? A gente chama de mod, né? Se você viu lógica de programação, você vai lembrar disso. Eu vou colocar aqui, vou usar a nossa total novamente. Vou usar o num A dividido por num B. Porque não tá aparecendo. Aqui, ó, por num B, né? E aí vou colocar um sysout. E aí, o que acontece? Colocar o total, Ctrl S salvar, Ctrl F11 e executar. Vai sobrar 2, né? Aí você fica se perguntando, peraí, num A, quanto que tá num A aqui? 5 dividido por 2, né? Não, perdão. Aqui, ó. 1. Ó, aqui, ó, vai dar 1, né? Por quê? Porque o num A vale 5, num B vale 2, tá? 5 dividido por 2 dá 2, né? E sobra 1. Então, o resto da divisão de 5 dividido por 2 dá 1, tá? Aí você fica se perguntando, né? Ué, mas por que eu vou precisar utilizar isso, né? Como que você, um dos usos, tá, para isso daí é o quê? É quando você quer saber se o número é par ou ele é ímpar, né? Um número par, quando você divide por 2, qual é o resto dele? Vai dar 0, né? Um número ímpar não, é diferente. Quando você dividir por 2, ele vai sobrar, sempre vai sobrar alguma coisa, tá? Então essa é a diferença, né? Então se você tiver uma listinha, um exercício lá, mostre somente os números par. Números pares, né? Então você vai fazer esse tipo de perguntinha aí, então você vai usar essa operação, tá? Esse operador aqui aritmético, tá bom? Então tem outro que chama potenciação, tá? Potenciação, tá certo, né? Não sei porque tá estranho. Esse aqui, pessoal, tem uma diferencinha aí, tá? Vocês viram que na aula passada eu falei sobre um pouco sobre importes, né? Então a gente utilizou aqui na comando de entrada, usou esse Java Util Scanner, né? No nosso operadores, a gente vai importar uma biblioteca que chama import java.lang, tá? E aí o nome dessa biblioteca é math. Oh, 2 M's aqui. Math, tá? Que é como se fosse de matemática, né? Então matemática em inglês tem um TH ali, tá? Então é como se fosse matemática. E aí esse daqui eu vou fazer um pouquinho diferente, ó. Vou fazer um double num E, tá? Double num E. Vou fazer tudo na mesma linha, que vai ser tudo double, tá? No double num F, e eu vou colocar potência. Potenciação vocês devem saber o que é, né? Potenciação é aquele negócio que a gente coloca o elevado ao quadrado, né? Que o pessoal chama, né? Então, 2 elevado ao quadrado dá 4, né? 2 elevado ao cubo dá 6, né? Não, aliás, dá 8, né? 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. Tá? Então, essa é a potência. E aí, tem um detalhe, tá? Que eu já falo desse detalhe, vou fazer um teste só para dar o erro e mostrar o detalhe para vocês. Num F, né? Que foram os dois que eu utilizei, tá? Vou colocar 3. E aí eu vou colocar potência é igual a math, né? Lembra que a gente importou a biblioteca math.pool
E aí eu coloco os dois números, né? Que o primeiro número vai ser... Eu não sei porque colocou isso aqui já. É num E e num F. Agora eu arrumei meu teclado e eu tô teclando, tá vindo um monte de tecla de uma vez só. Foi o contrário, tá? E aí eu vou colocar aqui potência. Tá. F11 e deu 8, né? Por quê? 2 elevado ao cubo dá 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, né? Se fosse elevado ao quadrado, ia dar 4, né? 2 vezes 2, 4, dá Ctrl F11, tá? Ele dá 4 aqui. Eu pensei que ia dar erro, acabou nem dando. Porque eu pensava que essa variável aqui eu precisaria inicializá-la, né? Quando eu fiz uns testes, eu não sei o que aconteceu, eu precisei inicializá-la, né? Mas eu acho que não precisa, não, dá para fazer direto. Então, o que que eu fiz, pessoal? Eu, na variável potência, eu atribuí, tá bom? Um math.poll, né? Num E e num F, no qual o num E é o número, tá? É a base, e o 2 é o ao quadrado. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui um 5, né? Então fica o quê? 5 elevado ao quadrado, né? 5 e aquele 2 em cima dele, dá o quê? Dá 5 vezes 5, 25, né? Então eu vou dar um Ctrl F11, vai dar 25 aqui, tá? Se fosse um 6, vai dar 6 vezes 6, 36, né? Que é elevado ao quadrado, então dá 36, né? Mas se fosse um elevado ao cubo, né? Elevado ao cubo, ixi, agora foi ruim a conta. Deixa eu ver. 6 vezes 6 vezes, 6 vezes 6 dá 36. 6 vezes 36 dá 180, 216? Deixa eu ver se estou bom de conta. 216. Tá bom? Então isso aqui é a potenciação, tá, pessoal? E aí tem mais uma que a gente vai usar também essa biblioteca que é muito legal, essa math.poll, tá? Que é a radiciação, tá? Que é o quê? É a famosa raiz quadrada. A famosa raiz quadrada, tá? E aí eu vou criar uma variável chamada raiz, tá? Eu posso colocar direto, né, mas eu não vou colocar direto. Aí fica raiz é igual ao quê? Igual a math, ó, math.sqrt, né, squarter, se não me engano. E aqui o número que eu quero é a raiz, né? Ó, ele já até chama aqui, mas na realidade eu quero colocar um número aqui, tá? Então, na variável raiz, eu vou colocar a raiz quadrada de 9, né? E qual que é a raiz quadrada de 9? É 3, né? Vai ficar 3 aqui, ó. Então, vou dar um Ctrl F11, vou executar e vai dar 3. Qual é a raiz quadrada de... Opa, perdão, aqui eu fiz errado aqui, pessoal. Eu tenho que colocar a raiz. Por isso que deu 3, né? Ó, raiz de 9 é 3, né? Então, por exemplo, eu quero saber a raiz de 25, né? É 5, né? A raiz de 25 é 5. Eu quero saber a raiz de 100, né? A raiz de 100 é fácil, né? 10 vezes 10, 100, né? Então vai dar 10. Tá bom, pessoal? Então esse daí é a raiz quadrada. E aí tem a raiz cúbica, que essa aqui é um pouquinho mais hardcore, ela. Tá? O pessoal que não gosta de matemática aí, não adianta que vai sempre ter matemática, tá? Então eu vou colocar aqui raiz, eu vou usar a mesma, tá, pessoal? Para ficar... Bom, raiz cúbica. A gente vai fazer um math, né? Então, utilizando a mesma, tá? Aí CBRT, né? Pessoal, veja que sempre aparece uma janelinha ao lado aqui, que é uma janelinha que é legal, que ela tem toda a informação, né? Então, se você não sabe inglês, você vem aqui, ó. Você dá Ctrl C, Ctrl V, vai lá no Google Translate e coloca lá, tá? Não tem desculpa para falar, não sei, mas dá para saber. Tá bom? Então vamos lá, raiz cúbica de 27. Quanto que é a raiz cúbica de 27? Deixa eu ver se você... 7. Vai dar 3, né?
tá bom? E enfim, pessoal, então é isso, né, a raiz quadrada meio que ela é o inverso ali da potenciação, né, então tem essa assim como a cúbica também, né, então tem essa, uma outra ao contrário, né, basicamente isso, tá bom? Mas eu não quero ensinar matemática para ninguém. Tá, pessoal, então é isso. Esses são alguns operadores aritméticos que você vai poder utilizar em alguma situação, vai precisar fazer, tá? Então, na próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre outros operadores, tá? Eu acredito que sejam as 3 aulas só sobre operadores, tá bom? Então é isso, então opa, antes de tudo, não posso esquecer, né? Vou dar um git status, opa, git status, vou dar um git add. Vou dar um git commit que já está aqui, ó. Aqui, ó. Aula operadores, parte 1. Certo, e agora vou puxa aí, master e já joguei lá no meu GitHub. Tá bom, pessoal? Então é isso, até a próxima, até mais, tchau, tchau.